Se você é o tipo de pessoa que frequenta rituais, retiros, que faz algum tipo de conexão de expansão de consciência, ou até se senta para meditar, mas não consegue de alguma forma transformar de verdade a sua vida, mesmo que ocorra pequenas transformações, você sente que ainda não conseguiu se entregar totalmente a essas energias e a transformação que você precisa para a sua vida. Esse vídeo pode te ajudar. Existem muitas pessoas que são buscadoras, estão nesse caminho da espiritualidade, mas de alguma forma ainda não conseguiram transformar a sua vida por completo. Mesmo que isso exija um caminho muito longo, que eu acredito até que não tenha fim, mas se você busca por isso, se você vai em retiros, rituais com as medicinas da floresta, se você busca esse tipo de conhecimento, todas essas suas escolhas de pertencer a esses ambientes de crescimento precisam de fato integrar na sua vida, no seu cotidiano, nas suas ações do dia a dia e não somente durante esse tipo de ritual. Muitas vezes você ainda não teve a consciência do que está impedindo de você transmutar essa energia e ela fazer parte dos seus dias mais cotidianos. Porque é realmente aí que a gente vai conseguir viver uma vida leve, feliz, usando todas essas ferramentas de expansão de consciência na nossa vida. Porque na realidade, a experiência que a gente vive aqui, nesse planeta, não é justificada apenas nos dias onde você tem essa expansão de consciência, mas sim em toda a sua trajetória, em toda a sua vida, dentro e fora do ritual. A paz que você busca para a sua vida, esse estado de espírito equilibrado, leve, pleno, está na meditação que você não faz, está no conhecimento que você busca, mas não aplica, está na alimentação e a forma como você escolhe nutrir o seu corpo, uma prática de atividade física. Quem está nesse caminho da espiritualidade, de buscar algo muito maior do que a gente consegue observar e enxergar na matéria, já sabe da importância da meditação. A gente conseguir entrar em estados muito elevados apenas com a nossa respiração. E mesmo você sabendo disso, você não consegue aplicar isso de forma disciplinada na sua rotina, ou desiste no meio do caminho por conta da dificuldade e dos pensamentos que vêm a todo momento durante essa prática. Durante algumas experiências que eu tive em alguns rituais, durante as meditações que eu faço no dia a dia, eu tive a certeza que existem níveis mais baixos e mais elevados de consciência. E para você conseguir de fato integrar esse equilíbrio na sua vida e nas suas decisões como uma forma realmente nova de pensar, você precisa conseguir sair desse nível baixo de consciência e elevar a sua vibração durante esse processo de recolhimento e meditação. Porque isso não só vai te ajudar durante os seus dias, mas também dentro desse tipo de ritual. Mas de fato não é um processo fácil. A gente é muito cercado por estímulos, por uma dopamina barata e a gente não consegue se concentrar naquilo que realmente vai fazer a gente elevar o nosso nível de consciência. E é um processo que precisa de muita autocompaixão. Para você sentar naquele ambiente, cruzar as pernas, fechar os olhos e muitas vezes não conseguir, nas primeiras tentativas, entrar de fato na meditação. Mas o que vale nesses momentos e nessas primeiras tentativas é o seu rendimento, é a sua intenção de um dia conseguir chegar lá após muitas tentativas. Cessar seus pensamentos negativos e quando esses pensamentos chegam até você, você conseguir silenciar a sua mente e não se cobrar por ele ter vindo. Simplesmente cessar, escutar os sons à sua volta, que seja uma música ou o canto dos pássaros, mas você conseguir de fato silenciar os seus pensamentos ordinários, a sua mente ordinária, para que você consiga de fato chegar na natureza da sua mente. E dentro dessas minhas experiências eu pude perceber 4 níveis de consciência que a gente acessa até chegar no nível mais alto. O primeiro nível de consciência é aquele nível onde a gente ainda consegue sentir o nosso corpo, o nosso tato, as emoções, os pensamentos, a nossa mente ainda está presente ali. E esse nível de consciência é o nível que a maioria das pessoas vivem 100% do seu dia, dando voz a pensamentos negativos, destrutivos, de autossabotagem e não conseguindo cessar esses pensamentos. Cessar esses pensamentos não é fazer o auto-julgamento do porquê eles existem,
mas sim conseguir realmente tirá-los, cancelar aquele pensamento que foi criado. Agora, voltando para o espaço da meditação, a gente vai sentar com essa mente turbulenta muitas vezes, com essa mente racional, e a partir do momento que a gente se dispõe e se rende a esse momento de meditação, a gente começa a tranquilizar a nossa mente e entrar em sintonia com a energia que a gente quer acessar. Então você pode começar a perceber o ambiente, até uma respiração um pouco mais equilibrada, mais tranquila, mas ainda assim existem alguns pensamentos para que você consiga de fato entrar e intencionar fazer as suas orações durante aqueles primeiros segundos da meditação. Depois que as suas preces, as suas intenções, orações foram feitas, a gente começa a perceber mais a nossa respiração, como o fluxo de ar entra e sai do nosso nariz. E isso existe várias técnicas que vão te ajudar a prestar mais atenção nesse fluxo de respiração. Mas nesse vídeo eu vou falar mais de uma questão externa, em terceira pessoa, sobre o que de fato me ajuda a entrar nesses níveis de consciência mais alto. Quando a sua mente consegue de fato cessar e você está prestando atenção somente na sua respiração, por mais que outros pensamentos acabam sendo interessantes para que você entre neles, entre no fluxo deles, a gente tem que realmente se voltar àquele momento e conseguir eliminar esses pensamentos, voltando a nossa atenção para a respiração. Depois de um processo nesse estado, prestando atenção na respiração, a gente vai começar a entrar em um outro estado de mente e de consciência, que é o estado onde o nosso toque, a sensibilidade das nossas mãos se encontrando nas nossas coxas, ou do nosso pé encostado naquela cadeira, naquele assento, ela se perde. Você perde a sensibilidade do corpo, da carne, e você consegue entrar em um estado de flow e fluxo com uma mente superior, com essa experiência que realmente é a nossa natureza. Você pode ficar nesse estado da natureza da sua mente por muitos momentos. E quando existe essa oscilação, você se volta para a sua respiração e é levado novamente para esse nível de consciência, como se fosse realmente um elevador que vai jogando a sua energia para um campo vibracional mais alto. Chegar nesse nível de consciência faz com que você enxergue a sua vida de forma diferente, não só em momentos específicos para expansão de consciência, mas também por toda a sua vida, por todos os seus dias, pelas escolhas que você faz. Tendo consciência de que você consegue sozinho chegar nesse lugar, vai fazer com que a sua experiência durante esses momentos de recolhimento, de retiro, de algum trabalho espiritual, seja muito maior e que durante os seus dias, fazendo isso, uma rotina, você consegue manter a sua mente mais equilibrada, mais centrada e voltada para o que realmente importa. E esse processo não vai acontecer quando você faz a sua primeira meditação. Precisa de muito rendimento, precisa de muita entrega e, mais que isso, intenção de querer de fato chegar neste lugar, por mais que ali, naquele momento, você ainda não consiga acessar esse nível elevado de consciência. E além disso, como eu falei no início do vídeo, a gente ter a consciência que não é só a meditação, mas a forma como você molda seus hábitos, sua rotina, como você alimenta o seu corpo e o que você nutre para dentro de si. Todo esse ecossistema vai fazer com que essas práticas de expansão de consciência, elas não terminem apenas ali naquele momento, mas que elas sejam parte da sua vida e da sua existência nesse plano.